Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 20. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem o povo diz que é o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, quem dizem que eu sou? Perguntou. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu: bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. Tudo o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os seus discípulos de que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. O cenário desse texto que nós acabamos de ler é Cesareia de Filipe. E a escolha desse lugar não é acidental, não é coincidência que o diálogo que nós acabamos de ler ocorra justamente nesse lugar, em Cesareia de Filipe. E por quê? Essa cidade era uma cidade dedicada basicamente a duas coisas que contrariavam todo o ensino de Jesus. De um lado, o culto imperial, ou seja, o culto que colocava o imperador como o enviado de Deus, ou como um tipo de divindade, alguém que era considerado o filho de Deus. E também em Cesareia de Filipe havia o culto ao deus Pan. A divindade chamada Pan era de origem grega, mas naquela cidade havia a presença de um tipo de uma caverna onde era feita a celebração do deus Pan, e é dali que jorrava as águas que vão para o Rio Jordão. E portanto, a ideia era que aquele culto trazia do mundo dos mortos, ou seja, do fundo da terra, e daí a ideia do Hades que aparece nesse texto. Dali então surgiria a vida que vem por meio da água. E proclamar Jesus, como esse texto faz, como filho do Deus vivo, em uma cidade que afirmava a divindade de César e que cultuava o deus Pan, era quase que um ato subversivo. E por quê? Porque toda a estrutura da sociedade era dessa forma, e chega Jesus, chegam os seus discípulos e começam a afirmar outra coisa completamente diferente. Se você voltar nos capítulos anteriores do Evangelho de Mateus, você vai perceber que Jesus já vinha desenvolvendo o seu ministério há um bom tempo, as pessoas já o conheciam, sabiam aquilo que ele vinha fazendo, os milagres, a transformação de água em vinho, a multiplicação de pães e coisas desse tipo. E aí então, ele faz a seguinte pergunta aos seus discípulos: o que é que o povo está falando a meu respeito? E quando Jesus faz essa pergunta, ele não está fazendo uma verificação da sua popularidade, e nem está preocupado com a sua imagem. Não é esse o objetivo de Jesus. Mas Jesus queria ver se estavam entendendo quem ele era realmente. E aí então nós precisamos entender que no mundo bíblico a identidade de alguém acontecia por atribuição, ou seja, a pessoa não se descobria, os outros é que diziam quem ela é. Era assim que funcionava nessa sociedade. Quando Jesus pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Ele está tentando entender qual é a sua reputação pública, ou seja, como é que as pessoas estão entendendo quem ele é. E aí então, você vai encontrar respostas que são
razoavelmente comuns. As respostas vão mostrar que identificavam Jesus como um profeta. Se você voltar no Antigo Testamento, você vai descobrir que o profeta era entendido sempre como a boca de Deus. Aquilo que Deus tinha para dizer para o seu povo, ele chamava o seu profeta e dizia: vai lá e diz a eles, é isso que eu quero, é isso que vocês estão fazendo, mudem de atitude. E portanto o profeta era sempre entendido como sendo a boca de Deus. Aquilo que Deus tinha para dizer, ele transmitia por meio dos seus profetas. E aqui o que nós temos é a identificação das pessoas em relação a Jesus como um profeta. Ou seja, as pessoas olhavam para Jesus e pensavam que ele era talvez um novo Elias, talvez um novo João Batista ou Jeremias, ou algum dos outros profetas. A compreensão que as pessoas tinham a respeito de Jesus era de que ele tinha vindo da parte de Deus, como todo profeta. E aí a gente pensa, puxa, estão entendendo bem, e Jesus de fato é um profeta, mas Jesus era mais do que apenas um profeta. E aí então, da opinião pública que Jesus perguntou aos seus discípulos, ele passa para o particular e muda a pergunta, direcionando aos seus discípulos: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês pensam que é o Filho do Homem? A resposta, o texto nos informa, vem de Pedro, que era um líder entre os discípulos, e ele reconhece Jesus como quem ele realmente era: o Cristo, o Messias. E veja, o Messias, Cristo, era aguardado por todo o povo de Israel com expectativas das mais variadas, mas sobretudo como aquele que ia libertar Israel, naquele momento, do jugo romano. E nesse sentido, nós temos que reconhecer que Jesus frustra as expectativas gerais. Jesus não é um libertador político como eles pensavam. Eles esperavam um Messias desse tipo, mas Jesus não era esse Messias. Mas ele não frustra somente as expectativas dos judeus, ele frustra também quem acha que pode controlá-lo. E essa é uma característica que nós vamos encontrar no Evangelho e que vamos encontrar também nos nossos dias nas comunidades cristãs. Quando a gente olha para essa afirmação de Pedro, quando ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele está afirmando que Jesus é o Messias e portanto está identificando Jesus como o mediador definitivo entre Deus e o povo. Mas como é que a igreja hoje vê a Jesus? Como é que nós vemos a Jesus hoje em dia? Que tipo de Messias nós esperamos? Acabei de afirmar que Israel queria um Messias político. Mas como é que a igreja vê hoje a Jesus? Se você der uma olhada nas redes sociais e nas pregações que pululam por aí, e sobretudo nos YouTubes da vida, você vai encontrar Jesus como sendo não apenas aquela ideia de Jesus como libertador de Israel, que ninguém mais liga para isso, mas há hoje quem pense que Jesus é um tipo de quebra-galho. Ou seja, tudo o que eu preciso, tudo que você quiser de Deus, peça porque Jesus resolve o seu problema. Alguns anos atrás eu fui participar de uma reunião e uma pessoa foi lá na frente para dar um testemunho de algo que tinha sido recebido por ele de Deus. E ele disse assim: eu saí de casa, eu precisava pagar um boleto no banco e eu estava atrasado e não tinha vaga perto do banco, porque era no centro da cidade, difícil. E aí eu falei: Jesus me ajude. E a hora que eu falei Jesus me ajude, saiu um carro de frente para o banco. Olha aí, Jesus resolveu o meu problema. Tem gente que acha que Jesus é esse tipo de quebra-galho. Tem gente que hoje vê Jesus apenas como fundador do cristianismo, mais uma religião entre tantas outras. Tem gente que vê hoje Jesus como aquele que dá prosperidade. Alguns que são um pouco mais espiritualistas falam: Jesus é um ser de luz,
um grande líder religioso, mas poucos entendem nos nossos dias, mesmo nas comunidades cristãs, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Só compreende quem é Jesus quem o conhece e quem o recebe como Filho de Deus. E aqui é importante a gente fazer uma distinção. Saber ou ter conhecimento a respeito de Jesus é diferente de conhecê-lo. Saber que Jesus é Filho de Deus, que Jesus fez milagres, que deu a sua vida na cruz, tudo isso faz parte do aprendizado, mas isso não é conhecer Jesus. Isso é ter conhecimento a respeito de Jesus. O que Pedro responde a Jesus aqui, e Jesus vai fazer essa afirmação para ele, é exatamente o oposto disso. Não é o conhecimento sobre Jesus, mas é o conhecimento de alguém que caminha com ele, que anda junto com ele, que sabe como ele age, e que mais, não só aprende com aquilo que ele faz, como é seu imitador. Isso é conhecer a Jesus como Filho de Deus. O conhecimento sobre Jesus não é o mesmo que conhecer a Jesus. Saber o que ele ensinou é diferente de ser seu seguidor. E por isso Jesus vai dizer para Pedro: não foi carne e nem sangue que te revelou. Ou seja, a resposta de Pedro não veio nem da teologia e nem do estudo. Ela não veio da carne e do sangue, mas de uma percepção de alguém que estava caminhando junto. E sabe de uma coisa? Um dos grandes problemas que a gente tem na igreja hoje é que Jesus acabou se tornando apenas uma figura decorativa. Ele faz parte da nossa pregação, ele faz parte da definição teológica da igreja, mas ninguém mais olha e percebe que ele é mais do que isso. Não é o que a gente pensa a respeito dele, não é o que o povo pensa a respeito dele, mas é quem Deus fez que ele fosse, o verdadeiro Filho e o Messias, o Cristo. O nome que Jesus vai dar a Pedro aqui é bastante interessante. Jesus diz: Simão, filho de Jonas. E com isso ele está reforçando a linhagem de Pedro e muda o seu nome de Simão para Pedro, que significa rocha, num ato de redefinição do status de Pedro dentro do seu grupo. E aqui então nós vamos encontrar na expressão de Jesus algo que tem muito a ver com a nossa vida como comunidade de fé. Ele diz: a igreja é aquela contra a qual nem as portas do inferno prevalecem. Porta do inferno, puxa, isso tem muita proximidade com aquela ideia da onde vinha o culto de Pan, lá na cidade onde eles estão, porque era a entrada do Hades, ou seja, o reino da morte. E aí vem Jesus e diz: olha, a igreja, aqueles que realmente conhecem a Jesus, ela está edificada. E aí a gente olha para esse texto e muita gente confunde e acha que Jesus está falando que a igreja é edificada sobre Pedro. Mas se você lê o Antigo Testamento e o próprio Novo Testamento, vai descobrir que a pedra que foi rejeitada pelos construtores e que se transformou na principal pedra, não é Pedro, mas é o próprio Jesus. É sobre ele que a igreja é edificada. E o trocadilho com o nome de Pedro mostra que Jesus está construindo agora uma nova forma de relacionamento, diferente daquele da religião, diferente da própria sociedade. Uma nova forma de relacionamento em que Jesus ocupa o centro como o Senhor. E quando isso acontece, Jesus está deixando claro que não pode haver outros senhores, ou mesmo superioridade de alguém sobre os demais, pois todos estão sob o senhorio de Cristo. Ele é o Senhor, Ele é o Messias, Ele é o Cristo, Ele é o centro da vida dessa nova comunidade. E por isso as portas do inferno não prevalecem
contra a igreja. E a igreja aqui não é a igreja instituição, como a gente pensa hoje, mas uma assembleia daqueles que seguem a Jesus, mesmo à margem do judaísmo da época. E finalmente Jesus diz que daria a Pedro as chaves do reino, para que ele ligasse ou desligasse aqueles que fazem ou não parte desse grupo que decidiu seguir a Jesus. Percebe que nesse texto aqui, o que Jesus está fazendo é estabelecer de maneira clara para os seus seguidores qual é a sua identidade. Ele é o Filho do Deus vivo. Ao mesmo tempo, está estabelecendo a sua comunidade em contraposição à ideia de César como divino. César não é divino, nenhum político é, nenhuma pessoa e nenhuma autoridade está acima daquilo que é a posição dada por Deus para Jesus. Hoje em dia fazem muita confusão com isso, né? E identificam uns com o bem e outros com o mal. Esqueça, isso não tem nada a ver com o reino de Deus. Isso é o reino da política, isso é o reino da sociedade. Isso não tem muito a ver com o reino de Deus, onde o centro é ocupado por Jesus. Ele é o Senhor. Quem conhece a Jesus e vive os seus ensinamentos, essa é a igreja contra a qual as portas do inferno não prevalecem. Mais do que saber quem é Jesus, é preciso andar com Ele e praticar aquilo que Ele ensinou. Aí então, nós seremos como Pedro, aqueles que podem dizer: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu sei quem o Senhor é porque eu ando junto. Que Deus possa abençoar aos irmãos e às irmãs e possamos ser uma comunidade que, mais do que conhecer a respeito de Jesus, ande nos caminhos que Ele ensinou. Deus nos abençoe. Amém.